Olá, sejam muito bem-vindos ao Aula Podcast. Estamos aqui direto dos estúdios Combo. Eu sou a Dani Lazarotto, sou integrante nova aqui do Aula Podcast. Vocês já devem ter me visto algumas vezes, mas é a primeira vez que eu estou abrindo este programa. Eu sou fundadora da Cordão e eu estou aqui com o meu amigo Rafael Martins. Muito bem, Dani. Ótima abertura. Acho que até tu vai fazer as próximas todas aí. Tô aprendendo. Eu vou te dar esse cargo aí. Eu sou o Rafael Martins, sou CEO e cofundador do Share. O Share é uma empresa de educação para o mercado de comunicação e marketing. Eu descobri que tem uma marca de água, chama Share, na Europa. Não me lembro qual país, acho que é na Holanda. Não licenciei a marca para fazer água, né? Mas enfim, deixa assim. Também sou colunista de tecnologia da Band. Você pode me ver toda quinta no Jornal da Band, onde falo sobre tecnologia de uma forma mais simplificada, por assim dizer. Não estamos novamente, né, Dani, com Dado Schneider e Guto Rocha, que estão em algum lugar desse país compartilhando conhecimento, assim como nós, provavelmente, mas em breve eles estarão aqui. A gente, você que está nos escutando aí, a gente muitas vezes faz um rodízio, né, Dani? Não porque quer, mas porque precisa, para que você não fique sem seu episódio semanal. Então, o Guto aí já gravou, né, com algumas pessoas, eu também, né, a Dani também, mas vamos esperar que até o final do ano a gente grave pelo menos, com os 4 aqui juntos. Rafa, o assunto de hoje é um assunto que muito me interessa, porque o senhor deve estar me devendo vários retornos. O nosso assunto é sobre como fazer um bom follow-up. O que é follow-up? Follow-up é cobrar um retorno, acompanhar, né, uma demanda específica. E eu aprendi com uma empresa, uma Big Tech, o cara escreveu a sigla FUP. E aí eu fui no Google para ver o que era FUP, que é F-U-P, que é a abreviação de follow-up. Não, americano tem umas abreviações. Preguiçoso, e o EOD, End of the Day. Mas a gente resolveu falar sobre isso, né? Porque é difícil fazer isso, né, Dani? Nossa aula de hoje é sobre follow-up. Se você não sabe o que é o termo follow-up, follow é de seguir, up de... não sei o que quer dizer. É um phrasal verb. É tipo isso. Se você não sabe o que é um phrasal verb, pode estudar inglês aí que você eu já também aprender. Não lembro, mas lembro o que é. Mas enfim, é sobre o processo de acompanhar algo, né? Obviamente a gente vai falar aqui muito num âmbito comercial, né? Que muitas vezes, que eu acho que é daí que surge muito o termo para nós no dia a dia, alguém pediu uma reunião contigo, tu foi lá, fez a reunião, aí tu pegou lá quais os objetivos daquela empresa, montou uma proposta e mandou. E aí começa o follow-up. Inclusive eu venho falando com muitos amigos aí do mercado que estão falando que esse ano tá mais duro, né? Tu tá achando também que as pessoas estão demorando mais para dar retorno? Tu tá percebendo isso também? Com toda certeza, né? A gente aqui no Rio Grande do Sul, tendo uma base de clientes daqui, não tinha como ser diferente, né? O cenário de mercado tá mais lento mesmo. E eu acho que a gente fez um episódio sobre networking, né? Há um tempo atrás, porque as pessoas acabam atribuindo a mim essa função de network. Somos Por que será, né? Um bom networker. E quando eu fiquei pensando sobre esse tema, eu acho que uma pessoa que faz um bom relacionamento é uma pessoa que faz um bom follow-up também. Porque existe uma linha tênue ali, né, de tu ser chato e de tu ser alguém que realmente acompanha, porque eu acho que as duas coisas são ruins, né? Muitas vezes tu pensa assim, eu mandei a proposta para Dani, depois de quanto tempo eu chamo ela? Temos um amigo chamado Davidson Vieira, que é um grande especialista em CX, que eu vi a gente foi tomar um café no shopping uma vez e ele estava já no café fazendo uma reunião. E aí ele estava terminando a reunião, eu cheguei um pouco antes, e ele falando com o cliente. E aí quando acabou a apresentação da proposta dele, ele falou para o cliente assim, Dani, quando eu posso te chamar de novo para saber o que vocês acharam da proposta? Achei uma boa estratégia. Porque aí tu já cria um compromisso com a pessoa ali de quando tu pode fazer um follow-up, né? E aí a pessoa falou, hoje é quarta, eu vou ver isso aí com a equipe quinta ou sexta, me liga na segunda, né?
Achei uma dica muito simples, mas e que eu uso hoje em dia. Então, hoje, quando eu apresento uma proposta, eu falo... isso é uma das coisas que eu falo, mas eu também pergunto para a pessoa, como que é o processo de aprovação interno aí da tua empresa? Quantas pessoas precisam aprovar? Quanto tempo leva? Só para a gente alinhar aqui as expectativas, porque muita gente quer ter clientes grandes, até que tu tem clientes grandes. Até entender o processo de contratação de um cliente grande. Demora, né, Dani? E eu acho que isso é importante também a gente falar, que isso faz parte do processo de follow-up, que muitas vezes demora por muitos motivos, né? Às vezes é porque tu tá falando, por exemplo, nosso caso que a gente acaba tendo um itálico, como eu falo, que é um pezinho mais do marketing, né, assim, e a gente acaba falando muito com pessoas de marketing. O cara do marketing, às vezes, não é ele que aprova, né? O investimento que, né, ele está buscando ali. É o financeiro, é o cara de produto. Aí, se é uma empresa grande, tem o compliance, tem o jurídico. O jurídico, os amigos advogados, um grande abraço antes de falar sobre isso, mas demora, né? Por quê? Porque, às vezes, o jurídico, por exemplo, eu tenho um cliente que eu fechei um projeto com ele em outubro. A gente assinou o contrato em fevereiro. Porque o jurídico estava cheio de projetos lá para fazer contrato, revisar e tal. E eu já tive clientes também que falou, cara, esse é o contrato padrão. Se vocês quiserem mudar alguma cláusula, vai demorar. Eu vou te ganhar então, porque eu fiz a proposta em novembro do ano passado e eu estou começando o trabalho agora. Novembro do ano passado. E agora estamos em agosto, você que está ouvindo o podcast já logo. Não sei se ele foi lançado em agosto ou setembro, mas enfim, vai ser lançado logo aí. Bastante tempo, né, Dani? E como que foi o acompanhamento desse... Como que tu fez? Tu apresentou e depois tu... Não, eu tô aqui como uma representante de más práticas, né? Como não fazer também. Eu já falei pro Rafa, quando a gente chegou nesse assunto, que ele é super importante, eu digo sim, porque quero aprender, porque eu faço péssimas práticas de follow-up, justamente porque eu não tenho esse braço comercial que meus amigos aqui do Aula Podcast têm tão bem, né? É uma coisa que eu tô aprendendo a fazer. E eu sempre me sinto chata. Assim, aquela coisa de cobrar. E se eu cobrei e a pessoa não me responde, eu tenho vontade de cavar um buraco e pensar assim, meu Deus, eu fui a pior pessoa do mundo. 100% ignorado. Eu cheguei num momento ruim, eu, né, não tive o timing, né? Então, eu tô aqui como uma super representante de más práticas, assim. Uhum. Mas uma coisa que eu sempre procuro fazer, principalmente em propostas comerciais que a gente elabora, é realmente entender o ciclo de compras, né? Como é que ia ser aquele processo de aprovação, quem está envolvido nesse processo de aprovação. Mas tu pergunta? Pergunto na reunião de briefing, né? Eu sempre pergunto sobre a governança, né? Como é que funciona a tua governança? Uhum. Tanto de aprovação desse trabalho, quanto de rodar e aprovação desse trabalho futuramente, né? Então, como é que esse trabalho vai rodar aí? Com quem que eu tenho que aprovar, né? Porque, às vezes, uma etapa de aprovação é uma linha de orçamento no projeto, né? Porque, às vezes, é tão complexo com quantas pessoas você tem que aprovar que você tem que considerar aquilo numa linha de orçamento. Então, eu sempre faço esse tipo de pergunta para entender. Essa pergunta do tempo eu achei excelente, já vou anotar aqui Obrigado, Davidson. De quando colocar. Mas, para mim, muito vai, assim, de feeling, assim. Mas, justamente como uma péssima prática, porque eu acredito que isso não deve ser o que você faz. Então, como a gente tem uma empresa pequena e muitas vezes eu conheço, de alguma forma, os meus clientes. Tá próximo. Então, principalmente quando é compra. Então, essa semana, por exemplo, eu fiz uma proposta, a cliente me falou, vou te responder, daqui uma semana eu te respondo. Uma semana deu segunda-feira. Tá? Mas... E aí tu ficou... eu pensei, vou cobrar. Mas aí, o que eu fiz? Entrei no Instagram dessa minha cliente, olhei o Instagram dela, vi que ela estava numa convenção comercial. Pensei, não vai me responder enquanto ela tá na convenção. Sim. Porque ela tá enlouquecida, porque tá cheia de coisas para fazer, tá ali
Não vou esperar, vou acompanhar. Então, isso é uma coisa que eu tenho feito. Eu abro o Instagram do cliente. Dá uma stalkeada. E dou uma stalkeada para ver se é um bom momento para cobrar. Então, se tu falou que ia ser na segunda e não foi, antes de eu ir cobrar, eu vejo se os ânimos estão bem, né? Até pra gente não chegar, que eu já fiz, de cobrar proposta no dia do aniversário do cliente e não saber. Que aí é o ápice das más práticas. Anotem aí para não fazer. E tu segue sempre os clientes? Eles te seguem? Isso também é uma prática? Ah, muita gente me pergunta aí se deve seguir o cliente ou não. Cara, meu perfil é aberto e eu procuro produzir algum tipo de conteúdo. Então, se os clientes me seguem. Quando eles me seguem, eu sigo de volta, né? Então, eu faço a Mas tu proativamente não? Eu proativamente... Difícil. A menos que a gente saiu do workshop, começamos a conversar, e aí estamos conversando, criando uma certa relação de amizade, aí a gente vai lá e segue, mas também não vamos ficar stalkeando, assim, né, deliberadamente os nossos clientes. Eu vejo que muita gente, pegando esse assunto do seguir ou não seguir, tem técnica para fazer isso também, né? Esses dias eu tava numa reunião, assim, e eu era o cliente, né? Estavam tentando vender para mim, assim. E aí a pessoa falou, eu vou postar uma foto aqui da nosso encontro. Qual que é teu arroba? Daí já botou o arroba, já seguiu. Acho que é uma forma de fazer também. Mas muita gente tem perfil fechado, né? Porque realmente usa pra vida pessoal, assim. Inclusive, esses dias eu tava stalkeando uma pessoa que eu queria vender um projeto e tava escrito na bio do Instagram, assim, Instagram pessoal. Profissional, LinkedIn. Aí você LinkedIn tal. Aí eu entrei no LinkedIn e fiquei pensando, cara, não deve responder ninguém. Mas eu acho que tem um ponto aí, né, Dani, do follow-up, que a gente falou já de outras formas, que é saber se relacionar, né, com as pessoas, né, e principalmente nesse contato mais comercial, assim. Tem muita gente que é mais séria e que realmente acaba conversando só sobre coisas do projeto, do trabalho. Mas eu acho que as pessoas que tu consegue ter um diálogo mais pessoal, assim, de coisas, né, de viagem, de férias, de futebol, de assuntos correlatos, tu acaba conseguindo ter uma intimidade maior. Mas eu acho que tem um outro ponto, que é os canais para fazer follow-up, né? WhatsApp, e-mail, LinkedIn, eu acho que muita gente me pergunta isso, né? Qual que o canal que a pessoa prefere, né? É o canal que a pessoa prefere, mas eu percebo que existe um padrão, assim, pelo menos dos meus clientes, que a galera de marketing prefere o WhatsApp. A galera que é mais do administrativo, financeiro, jurídico, e-mail, né? Documentar e falar por e-mail e tal. Eu tenho uma dica muito boa, que eu uso bastante, que é um plugin do Gmail, que se chama MailTrack. Sabe que esse MailTrack, vou dar uma dica ao contrário aqui, ele manda teu e-mail pro spam com muito mais frequência. Ah, é? Eu desinstalei porque meus e-mails estavam acabando muito no spam. Porque ele categoriza como phishing. Falando mal do MailTrack, sorry. Vocês já corrigiram esse problema, avisem. Mas tu assina ele ou tu usa o gratuito? Já não me lembro. Eu assino. Custa $1 por ano. Ele te avisa se a pessoa abriu o e-mail e clicou no anexo. Então, tu recebe um e-mail dizendo, a Dani acabou de abrir o seu e-mail. Eu uso há bastante tempo já e funciona bastante para mim, mas existem outros. A questão é tu usar ferramentas para que tu consiga entender esse timing de follow-up também. Então, por exemplo, às vezes eu mandei uma proposta por e-mail pro cara na segunda. E aí o cara nunca abriu, ele me avisa também, o MailTrack, esse e-mail nunca foi aberto. Então não adianta eu chamar o cara no WhatsApp e dizer, olhou a proposta, eu sei que ele não olhou, né? E aí talvez, o que eu faço às vezes, eu chamo a pessoa para falar de outra coisa, e às vezes eu pergunto se ela abriu, sabendo que ela não abriu, para ela abrir, né? Então, por exemplo, ontem eu fiz isso. Teve um cara que eu mandei, eu chamei ele no WhatsApp e falei, cara, eu tava olhando aqui uma oportunidade de um evento e tal, que eu acho que a gente pode fazer junto, o que tu acha? Gostei da ideia e tal. Eu disse, eu vou montar a proposta, vou te mandar por e-mail. Aí eu montei a proposta, mandei por e-mail, ficou uma semana e o cara não abriu o e-mail. Eu vi por causa do MailTrack. Aí eu chamei ele na segunda, e hoje é quarta, né? Estamos gravando numa quarta-feira. Chamei ele na segunda. Falei, viu meu e-mail? Né? E sabendo que ele não viu.
E aí ele, não vi, tu me mandou, né? Daí muita gente se faz também, né? E aí eu falei, sim, te mandei, o título do e-mail é tal, né? Porque aí ajuda o cara a buscar. Ele, deixa eu olhar aqui. Aí olhou, realmente, deixa eu ler aqui, peraí. Aí ele leu, daí ele, adorei a ideia e tal, que bom que tu me avisou. Porque tem isso também, né? Às vezes a pessoa não abre, tu não fala nada, e às vezes caiu no spam, né? Ou talvez a pessoa realmente acabou recebendo muitos e-mails e acabou ficando... Então é importante tu fazer follow-up também, mesmo que tu não goste, porque senão vai ficar perdido lá. E tem uma outra coisa que eu percebo também, é que assim, em uma semana, o cara teve tantos novos estímulos que realmente ele pode ter esquecido, né? Se aquilo não é uma coisa de super prioridade pro cara, né? Porque ele tem lá as coisas para fazer no dia a dia, né? As metas, enfim, né? Um monte de gente chamando e tal. Então, naturalmente, tu acaba ficando mais para baixo, assim, né? Pensando no WhatsApp, por exemplo, e vai surgindo várias conversas. Uma coisa que eu faço também, pensando no WhatsApp, de cobrar pelo WhatsApp, eu faço um rodízio, assim. Então, eu mando hoje de manhã. Aí, daqui 2 dias, eu normalmente mando a cada 2 dias. É o que funciona para mim, assim. E vou trocando... Tudo na técnica, tô só anotando aqui aulas. A cada 2 dias e em turnos diferentes. Então eu mando na segunda-feira de manhã, na quarta à tarde e na sexta mais pro final do dia. Essa é a minha estratégia, assim. Se o cara não respondeu nenhum desses dias, na outra semana eu faço em outros dias e em outros turnos. Então terça e quinta, daí na terça de manhã, na quinta de tarde. Se ele não respondeu em nenhuma dessas coisas... eu faço algo que eu não gosto, que é ligar. Eu nunca cheguei nessa fase. Essa é tipo lutar com o chefão. Não, essa fase eu não chego. Tem muitas gerações. O Guto e o Dado adoram ligar. Eu tenho que fazer 40 anos de terapia pra ter coragem de ligar pra cobrar. O Guto e o Dado, cara, eles... vários episódios aí que a gente fez, mas no dia a dia também, o Dado, ele me manda mensagem no WhatsApp falando, posso te ligar? Não, o Dado, geracionalmente, ele tá liberado pra isso. Sim. O Guto não. O Guto tem a nossa idade. O Guto não pode fazer isso. Não, o Guto adora ligar. Mas de verdade, quando eu liguei, eu sempre resolvi mais rápido, assim, né? E até o pessoal da minha equipe, que talvez tá escutando aí o podcast, eu falo pra eles, já ligou? Não ligar, né? Então acho que tem um problema geracional aí, mas essa é a minha estrutura. Né? Então eu mando segunda, quarta e sexta em turnos diferentes, na outra semana, terça e quinta em turnos diferentes, se não deu certo eu ligo, né? Eu depende, não tenho um sistema, não tenho um processo, como eu digo, eu sou péssima nas práticas, e sempre tento buscar o canal e avaliar o relacionamento caso a caso. Né? Então, assim, tem um relacionamento mais próximo, chama no WhatsApp, tem um relacionamento mais formal, vai via e-mail mesmo, faz ali uma cobrança, e sempre uma cobrança assim, tipo, como esse projeto evoluiu aí dentro, vocês estão com alguma dificuldade, precisam de alguma ajuda, outra informação, alguma outra ajuda que possa acelerar o processo de decisão de vocês, né? Sempre assim, aí tem que ficar só cobrando uma resposta. Não, mas se colocando sempre à disposição. No WhatsApp, uma vez eu vi uma dica que eu testei por um tempo e essa dica funciona, que é tu perguntar assim, e aí, vocês desistiram do projeto D? Né, quando a pessoa não retorna, né, nunca. Fica um tempo, tu cobrou algumas vezes, a pessoa não respondeu, você pergunta, vocês desistiram? Aí, essa palavra impacta. Essa palavra impacta. Eu recebi essa dica, eu fiz e funcionou. Mas recentemente, nos meus contatos mais próximos, o que mais tem funcionado é o emoji de olhinhos pidões. Se a pessoa não me responde, eu só mando o emoji, aquele dos olhinhos pidões. Quando a pessoa vê aquele emoji, ela diz assim, ela fica com vergonha, ela responde. Tem uma convenção social disso, né? Se tu manda só um ponto de interrogação, é porque tu tá brabo, né? Se tu manda 3, tu tá puto. Né? Tu tá mais brabo ainda, né? Manda 3 pontos de interrogação. Mas eu acho que isso também é uma dica importante, porque muitas vezes tu não quer falar do assunto específico, porque tu acha que vai ser chato, enfim, e tu acaba falando de outro assunto, e o assunto original surge, né? Então, tipo, já aconteceu várias vezes de eu chamar a pessoa, eu ficava pensando, cara, eu já cobrei esse cara de 1000 formas diferentes, e eu não quero ser chato, né? Aí eu chamei, esses dias eu fiz isso. Falei, fulano, tudo bem? Vai no evento tal. Eu tô vendo aqui se eu vou também e tal. Aí o cara falou, não sei. Inclusive eu tô
te devendo um retorno lá da proposta. Eu disse, pois é, como é que não tá? Não te chamei por causa disso, né? Então, acho que isso também é uma técnica, né? Chamar e falar sobre outra coisa, né? Porque eu acho que o ponto é tu tentar ter um diálogo com a pessoa, né? E não ser só sobre aquilo o diálogo, né? Ser talvez sobre outra coisa. Porque às vezes, nessa conversa, tu começa a pegar pistas também de como tu pode até ser mais assertivo, né? Por exemplo, eu tenho um dos meus maiores clientes, o meu foco de trabalho é me relacionar com esse cara, né? Então, esses dias eu até perguntei para ele, eu falei, qual é o melhor momento para mim te mandar a proposta de renovação pro ano que vem? A gente tá gravando agora no final de agosto, né? Eu sei que é setembro, outubro, né? Mas eu preciso estar monitorando ali o tempo todo, porque eu já tenho uma relação com ele, ele já sabe o que eu vendo para ele, eu já sou cliente, ele já é meu cliente há 6 anos já, e normalmente a gente renova nas mesmas condições. Só que eu sei também que todo ano tem alguém ali querendo ocupar esse meu lugar, né? De fazer essa oferta para ele do que eu faço. Então, acho que esse é um follow-up também importante, assim, né? De tu manter o cliente que tu já tem e tu entender o momento certo de mandar uma proposta de renovação. Vocês têm serviços recorrentes, assim, Não, também? Que tu a gente é só por projeto? 100% por projetos, assim. Então, isso acho que do follow-up, ele tem variações nos tipos de negócio que tu tem, né? Acho que a gente tá falando aqui de negociações, às vezes, com grandes empresas. E nos nossos acompanhamentos, na maioria dos casos, a gente acaba recebendo algum tipo de retorno, né? Das empresas, depois de algum tempo, a gente acaba sabendo o que aconteceu. E a nossa maior taxa de não fechamento de trabalhos é porque as empresas desistiram. Então, assim, a gente... realmente desistiu. Desistimos. Quem vocês contrataram? Não contratamos ninguém. Muitas vezes isso acontece porque o projeto perdeu uma importância. Então, o processo de decisão, muitas vezes, dessas empresas B2B maiores, ele é confuso e, às vezes, a demanda não está clara. Então, a gente acaba perdendo isso. Mas agora tem outros negócios que... Aí a gente tem que... Tá faltando muito dado, Guto, aqui para falar dessas técnicas de venda, né? Que, às vezes, eu vejo no TikTok os caras falando que se tu dá tempo pro cliente pensar, tu vendeu mal, né? Que ele não tem que pensar. Então, se tu não explicou tudo, qual outra dúvida tu tem, né? De tentar clarear bem no momento da venda para não precisar fazer muitos follow-ups, assim. Então, eu acho que deve existir técnicas diferentes para negócios diferentes, né? E aqui as nossas talvez funcionem melhor para esse tipo de negócio B2B. É que eu acho que tem alguns projetos que eles são mais... Eles precisam ser analisados mesmo, né? Porque eles vão ter um impacto dentro da empresa importante. É difícil tu comparar com... Por exemplo, quando eu fui trocar meu carro, o cara não queria fazer follow-up. Ele queria que eu fechasse na hora. Porque ele sabe que se eu sair dali, a chance de eu ir em outra concessionária, em um outro lugar, ou eu ver algum ads por o meu celular estar ouvindo que eu estou negociando um carro, é muito grande. Então... para esse cara é muito importante que eu feche na hora, né? E aí eles normalmente têm que foi que o cara eu comprei o carro, troquei, né? O cara falou, o que eu preciso fazer para te fechar? Né? Porque aí o cara te encurrala, né? Porque tu fica pensando, bom, agora o que eu peço, né? Aí pediu um desconto, não sei o quê. Ele foi na sala do gerente, aquela famosa cena, assim, vou falar com o meu gerente. E aí ele voltou e conseguiu tudo que eu pedi. Daí, tipo, não tinha por que eu não fechar, né? Mas isso eu já fiz em negociações B2B, porque tem uma coisa que eu aprendi nesses anos, que o cliente negocia, tu chega numa negociação com um cliente, aí você encerrou essa negociação, vem um compras, negociar de novo. Vem um compras, negociar de novo. Isso é várias Cara, eu já negociei, e eu não sabia que funcionava dessa forma quando eu comecei esse processo, e eu me ralei várias vezes, né, por ter feito a negociação com a pessoa errada. Então, em alguns momentos, eu já questionei sobre... essa é a única negociação que a gente vai fazer? Existe algum processo de compras que vem depois desse nosso... Essa é uma dica boa. Desse nosso processo? Perguntar sobre o processo até o fechamento, né? Vai existir outras negociações, tem um departamento de compras. E outra coisa que eu pergunto sempre é, esse desconto que tu tá me pedindo é pra fechar? Ou tu tá pedindo pra todos? Porque se tu estiver negociando com todos, eu não vou negociar. Entendi. Porque tem uma coisa diferente que é, eu quero... trabalhar contigo, porque eu entendo que o teu trabalho
é o que eu preciso. Relevante. Né? Então, eu vou negociar com o parceiro que eu escolhi. Escolhi um parceiro, eu negocio e beleza. Ou eu tô querendo baixar todo o preço de toda a minha rodada para depois ainda dar mais uma chorada. Então, tem momentos de negociação que eu já saí. Eu digo, bom, se você tá negociando com todos os teus fornecedores para esse mesmo trabalho, eu não vou entrar. Se você quiser fechar comigo, aí sim a gente pode ver o que a gente vai negociar aqui. É uma boa estratégia. E eu acho que esse processo também, ele depende muito do tamanho do projeto, né? Porque às vezes é como tu falou, assim, tu apresenta para o marketing, mas tem que envolver outros setores. E talvez, já aconteceu no Share, por exemplo, o projeto era tão bom que virou um problema dentro da empresa, porque cada setor, não, esse projeto aqui é mais para o meu setor. E aí o cara, não, esse aqui é do meu setor, e aí o projeto nunca aconteceu, e eu só fazia follow-up com esse cliente, que era o cliente meu direto, né? Sim, e as outras pessoas envolvidas eu acabava nem falando, assim, né? Isso é super importante, que eu acho que essa coisa de manter relacionamentos, eu acho que muitas vezes a gente, quando acessa uma empresa de tamanho grande, a gente tem uma grande oportunidade de criar novos relacionamentos, não só através de quem abriu aquela porta, quem fez aquele trabalho, porque o tipo de demanda que aquela empresa tem, ela é diversa, né? Então, ali é uma oportunidade de tu criar esses vários relacionamentos e manter eles. Porque não é só tu entrou ali, fez uma reunião com as pessoas e abandonou aqueles outros contatos que tu teria ali dentro, tu não nutriu. Então, tem um follow-up de negócio, mas tem aquele follow-up de relação, né? Claro. E aí, tá tudo bem, né? Como é que tá? Só para manter. Pra gente... E tem um follow-up chato que precisa ser feito às vezes, que é o pagamento, né? Esse eu não faço mais. Não. Esse eu tenho uma pessoa que faz pra mim. Pra ti. Porque se eu não consigo cobrar proposta, imagina cobrar pagamento. Mas aí tu põe essa pessoa no fluxo, como é que tu faz? Sim. No e-mail, por e-mail? Não, eu tenho a pessoa do meu financeiro que faz esse tipo de cobrança. Então, assim, atrasou o pagamento, ela vai cobrar, e aí, normalmente, ela conversa comigo assim, Dani, vou cobrar o juro, porque nosso contrato tem cláusulas ali de juros. Então, assim, eu cobrei o cliente tantas vezes e ele passou tantos dias. Eu mando a nota do juro, eu cobro o juro, o que eu faço? Entendeu? E aí, eu vou avaliando de acordo com a relação do cliente, como é que a gente vai lidar com aquela situação. Então, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Por exemplo, tivemos clientes que foram afetados pela inundação. Não puderam honrar com seus pagamentos. Eu vou cobrar juro de um cliente nessa situação? Claro que não. Né? Então, se tu recebeu o devido, já tá ótimo. Já. Exatamente. Então, ela conversou comigo e eu disse que não, vamos oferecer para eles um parcelamento diferente, não vamos fazer a cobrança como está no contrato, vamos mudar essa regra agora. Então, mas ela faz essas cobranças, e aí tem os tempos, né, de cobranças até a gente chegar no que diz o contrato de multas. Executar o contrato. Exato. Que é o que a gente não quer, ninguém quer. Mas já Exatamente. aconteceu contigo, já? Não, nunca aconteceu de ter um problema de não pagamento. De não pagamento. Já aconteceu de eu dizer para o cliente que a gente vai paralisar o trabalho até que vocês paguem. Então... E ele pagou. E aí ele pagou. Aí virou prioridade. Porque o que acontece? Muitas vezes esse pagamento não é pela pessoa que te contratou. Tem um outro departamento que está completamente bagunçado, com 350 coisas para fazer, e ele não entende que aquilo é importante e que se ele não pagar aquilo, o outro setor vai ficar sem trabalho, né? Porque muitas vezes a empresa maior tem poucos fornecedores que dizem assim, então, beleza, então eu não vou trabalhar. Né? E aí não são todos os fornecedores que fazem isso. Então, algumas vezes a gente já fez. Beleza, se isso não é prioridade para vocês, a gente aguarda até que vocês possam fazer esse pagamento, que o compras de vocês se organize. Porque às vezes não é falta de dinheiro, é falta de organização. Sim. A gente fez um episódio aqui há um tempo atrás sobre timing, que eu acho que entra dentro desse tema também de follow-up, porque muitas vezes tu tá com o time errado, tu faz um follow-up errado, né? Sim, como eu disse, o caso de dar tá no evento, né? E eu acho que é importante também, por exemplo, esses dias eu chamei uma pessoa e que fazia 15 dias que não me respondia. Aí eu olhei ali e eu tenho tudo anotado num Trello, assim. Todas as pessoas que eu tô negociando, que eu tô falando, qual estágio eu tô em cada uma e tal. E aí toda segunda, às vezes domingo à noite, eu dou uma revisada com quem eu tenho que falar na semana, assim. E eu tenho um processo que eu falei no episódio de network também, que eu tenho os contatos ativos,
os que eu quero que virem ativos e os inativos. Então eu vou fazendo também um rodízio de chamar essas pessoas, porque muitas vezes o inativo, o cara trocou de empresa, tá em outro lugar, é um cara que faz tempo que eu não falo, mas surge negócios também disso, assim, né, dessa conversa. E aí esses dias, aí eu olhei, pô, cara, a pessoa tá 15 dias sem mesmo, e ela é uma pessoa que normalmente me respondia rápido, assim. E aí eu falei alguma coisa, tipo, desistiu do projeto, sabe? Alguma coisa como tu falou, assim, mas foi outra coisa que eu falei, mas meio hahaha, assim, sabe? Tipo, daí ela, Rafa, desculpa não te responder que o meu marido faleceu. E aí eu todo hahaha, assim, sabe? Tipo, então acho que às vezes a gente acha que a pessoa só não respondeu porque ela não quis responder, né? Sim. E às vezes tem várias coisas que pode ter acontecido, né? Então, por exemplo, já aconteceu casos de eu falar com o cara e o cara, eu fui demitida. Né? Uhum. E aí, tipo, tu tem que mudar totalmente o roteiro da conversa, assim, mas ao mesmo tempo tu precisa saber se o projeto vai andar ou não, né? Com quem que eu falo e tal. Então, acho que isso também é um aprendizado importante, que é, tu tem o cliente principal, mas precisa conhecer as outras pessoas também, né? Porque daqui a pouco não só o teu cliente é demitido, mas também ele pode ter sido promovido, ele pode ir para outro setor, ele pode estar fazendo outra coisa, ou ele pediu para sair, né? Foi para outro lugar. Então é importante que tu conheças as outras pessoas, não só para te poder continuar vendendo coisas para ela, mas para te entender qual é o ritmo de follow-up dessa pessoa. Uhum. Porque tem pessoas que elas são realmente práticas, assim, falam, ó, não vai rolar. E às vezes a gente até acha que as pessoas são grossas, né? Quando ela é muito prática, né? Tipo, esses dias eu fiz uma reunião, apresentei o projeto, o cara falou, cara, não faz sentido para nós esse projeto. E aí eu dei uma travada, assim, porque o cara falou logo depois, ele falou, eu disse, mas por quê? Eu disse, não, porque o valor não está adequado, ficou um pouco acima do que a gente está acostumado a pagar por esse tipo de trabalho, e eu senti falta disso, disso e disso, e aí eu pedi uma segunda chance, assim, que é dentro de uma pesquisa que eu li, olha eu trazendo dados, que 44% das pessoas desistem no primeiro não. Uhum. Né? Mas é importante nesse contato de retorno, assim, entender por que não, né? Se realmente o cara não tem dinheiro, se ele não gostou. Porque muitas vezes a gente acha que é só porque a pessoa achou caro. Mas às vezes a pessoa não compra porque ela não entendeu. Acontece isso contigo também? Acontece muito. Ele não entendeu o que ele tá comprando, né? E aí... Ou ele não conseguiu explicar internamente o valor daquilo. Porque o cara que tá falando ali com a gente, acho que esse ponto vital que tu falou, Dani, ele vai apresentar isso pra alguém também, né? Então, o material que tu montou, tu manda para a pessoa o PDF? A gente faz uma reunião de prospecção, né, para entender os problemas da pessoa. E aí a gente faz uma reunião de apresentação do nosso material, manda um PDF para essa pessoa e nos colocamos à disposição para apresentar para os superiores, normalmente, né? Porque às vezes tem essa segunda etapa de apresentação para quem realmente faz uma aprovação de um trabalho. Normalmente a gente faz assim. E aí a gente se a pessoa não quer fazer a apresentação, se ela mesma vai fazer, se ela não vai ter momento de apresentação, se ela mesma vai tomar aquela decisão, a gente aguarda para começar, então, a fazer as cobranças para ver se o projeto vai ou não sair do papel. E como é que tu organiza isso, que é um outro tópico aqui de follow-up, porque existem muitas ferramentas, né, que te ajudam a fazer isso, até dentro da área de vendas, assim mesmo, mais modernas, vamos dizer assim, de SDR, todo esse negócio aí, que temos vários especialistas no Sul aqui. Mandar um abraço pro nosso amigo Cláudio Bittencourt, da My Consulting, que é uma empresa que faz isso, o Matheus, da Dubai, que inclusive a Dubai é uma das empresas que quer patrocinar nosso podcast. Eles fazem aceleração comercial, né, fazem esse trabalho, e aí existe um processo no meio desse trabalho que se chama cadência, que é a cadência de comunicação com esse cliente, que existem hoje muitas ferramentas que fazem isso de forma automática. No LinkedIn tu deve receber vários, né? Mas é horrível. É horrível, né? Mas funciona, porque eles continuam fazendo porque funciona, né? Com algumas pessoas funciona, porque alguns o texto é bem bom, assim, parece que o cara escreveu pra ti, né? E aí, depois de 2 dias tu recebe uma outra mensagem, depois de 3 dias... Daniele, vi que esse assunto não é importante pra você no momento, então tem todo... Então, existem ferramentas para fazer follow-up também, né? Que isso é um jeito de fazer. Tu usa alguma ferramenta? Como é que tu organiza, assim, os teus leads? Eu tô na pauta dessa semana justamente buscar um CRM que seja adequado para empresas pequenas, que não tem um volume de projetos tão grandes, assim, para a gente organizar. Hoje, a gente tem um Excel.
A gente o bom tem e velho Excel. uma tabela de Excel e um sonho, tá? E aí a gente vai preenchendo, então, todas as informações do projeto. Então, quem é que entrou em contato com a gente, os contatos daquela pessoa, seja e-mail, seja celular, através de qual canal essa pessoa entrou em contato com a gente, qual foi o dia do último contato que essa pessoa teve conosco, se fechou, qual foi o motivo que fez ela querer fechar o projeto, se não fechou, qual foi o motivo. Então, tem todas ali as colunas que a gente vai preenchendo e organizando. E isso é bom pra gente organizar os contatos, então, abrir ali o entre aspas, CRM, dizer CR Excel, né? Nosso CR Excel ali e ver quais clientes que eu tenho que cobrar, quais foram os últimos tempos de contato, qual era o período, até para depois a gente tirar algumas métricas, né? Então, de todas as demandas que a gente teve, quantas dessas demandas foram branding, quantas foram pesquisas, quantas foram de estratégia, quantas foram de workshop. A gente consegue, a partir desse Excel ali, gerar os nossos dados de performance. Né? Entendi. Mas é na mão, assim. É na mão, não é automatizado. Então, essa semana entrou para nossa pauta deixar isso um pouco mais cara de grande empresa, né? Mais profissional. Eu acho que até quando a gente fala sobre o processo de vendas, né? Hoje existem várias novas formas de fazer, técnicas, né? Que, por exemplo, essas duas empresas que eu falei, a Dubai e a My Consulting, eles têm um processo de venda, inclusive, que da prospecção até o fechamento são pessoas diferentes que fazem. Tem uma pessoa só faz a prospecção, qualifica esse cara para ver se ele realmente tem potencial de comprar o que tu vende, não só potencial de entendimento do que tu vende, mas você tem dinheiro mesmo para pagar o que tu está acostumado. Se qualificado esse cara, ele vai para uma outra pessoa que faz a apresentação. A gente faz no nosso... São pessoas diferentes. No nosso WhatsApp. No WhatsApp. Quando o contato é pelo WhatsApp, a maior parte dos nossos contatos do WhatsApp não são contatos muito quentes, né? Porque às vezes vem alguém que viu um conteúdo do Instagram, não entendeu bem o que a gente faz, acha que a gente é consultoria de graça. Acha que a gente é uma agência de propaganda. Normalmente as pessoas, quero que faça post pra minha rede social. E daí... sei lá por que a nossa mensagem... amigos que fazem. A minha mensagem tá passando que a gente faz post para rede social. E aí as pessoas entram em contato querendo isso, por exemplo. Então, ali pelo WhatsApp a gente qualifica. Aí, se qualificou, vai para uma reunião. Né? Então, daí colocam em contato comigo ou com o Matheus, meu sócio. E essa qualificação tu faz de acordo com o custo médio de um projeto como esse? Primeiro, a gente tem que entender... Tem o nosso... perfil ideal de cliente, né? Que eu acho que isso é uma coisa legal que o ICP. Todo negócio tem que definir, assim. Então, pra gente tem algumas características que dizem que um trabalho vai dar certo ou não vai dar certo, né? Com o cliente. Então, por exemplo, a gente não atende empreendedores. Então, assim, a pessoa está fazendo o primeiro negócio, tirando um negócio do papel, não é uma pessoa que vai ter ticket para nos contratar. Porque provavelmente essa pessoa está tirando dinheiro do bolso para iniciar um projeto. Então, ela vai ter todos os custos do mundo. Então, vou abrir um negócio. Aí a gente tem ali a pergunta. É o teu primeiro empreendimento? Se a pessoa disser, sim, hoje eu trabalho na empresa tal e estou dando esse peitaço. Então... talvez procure uma empresa mais especializada em pequenos negócios. Então, a gente já tem esse direcionamento. Segunda coisa que a gente vê é se a pessoa quer exatamente o que a gente tem para vender ou se ela está querendo uma coisa mais de outros modelos de negócio, outros tipos de entrega. Também o tamanho da empresa, às vezes, para ver se é uma empresa que tem condições financeiras de nos contratar. E uma outra coisa que é bem importante da gente entender é o nível de maturidade para marca e marketing. Então, a gente normalmente pergunta, como é que é a tua estrutura hoje relacionada a esse produto? A pessoa vai dizer, nós não temos. Entendeu? Então, assim, meu primo que faz, quando ele pode. Sei lá, depende do produto, isso é muito importante. Então, a pessoa quer comprar uma nova marca, tá? A pessoa quer comprar um rebranding, tá? E ela não tem ninguém na empresa que possa dar sequência a esse rebranding, que possa executar. Então, eu vou entregar um brand book para ela e não tem uma pessoa que entenda de colocar aquilo no ar para fazer isso acontecer. Esse é um perfil de cliente que nos dá muita dor de cabeça, porque ele não entende o que a gente vai entregar no final e ele fica insatisfeito porque ele vai dizer que não deu resultado, porque ele não conseguiu implementar. Então, dependendo da estrutura do cliente, a gente também não aceita o cliente. Então, assim, tipo, tu não consegue
colocar no ar, porque a gente vem de estratégia. Tu tem que ter alguém na tua equipe que consiga colocar isso em prática, ou tu tem que conseguir nos contratar por tempo suficiente pra gente fazer isso acontecer por ti. Sim. Então... Até porque a gente tá falando aqui de follow-up de proposta comercial, né? Acabamos centrando nisso. Mas tem um follow-up do dia a dia, assim, do cara dar retorno dos dados que tu precisa para o projeto seguir. Né? Ou para te fazer o contrato, por exemplo. Tá tudo certo, mas o cara não te manda os dados do contrato e aí tu não consegue seguir por causa disso também. E como tu falou, muitas vezes tem que fazer follow-up com pessoas que tu nem conhece, da empresa, né? Tipo, do financeiro, do jurídico, enfim. Então, acho que isso também é um ponto relevante, assim, né? De entender como tu vai tocar essa relação, né, com todas as pessoas no dia a dia. E muitas vezes a gente lida com pessoas extremamente desorganizadas. Então não é assim má vontade. Sim. Não é porque não gostou, não é porque não quer. Muitas vezes é simplesmente um excesso de e-mails, né? É o momento. É o momento. E muitas vezes é desorganização. Então, a gente tem que ser 3 vezes mais organizado para poder colocar essa pessoa na nossa ordem, né? Então, se a gente tem ali o tempo de cobrança, o tempo de, sei lá, até de desistir de alguma coisa, sabe? Então... Sim. Com certeza, é uma coisa super relevante. Eu acho que a gente passou por vários pontos ainda, né? Eu aprendi um monte, tô aqui. Anotei várias coisas. Já vou anotar do Davidson do quando é bom te ligar. Essa aí é uma... De novo sobre isso. Dica e de eu já ouro. vi ele fazendo várias vezes. Esses dias eu tava também... acho que até ele tava vindo aqui na Como, se eu não me engano. Ele tava ali embaixo. E ele tava falando... Ele falou pra pessoa... que dia é bom te retornar para saber, né? Te ligar para saber então, um retorno. Hoje aprendemos que follow-up é uma arte de timing. A gente tem que perguntar quando que é bom fazer retorno. Tem ferramentas como o MailTrack que nos ajudam a monitorar, saber o melhor momento. A gente tem que pensar nos canais. Pensar nas pessoas que podem nos dar um follow-up, porque às vezes a gente tem uma pessoa que... Isso sim é uma dica que eu não dei aqui, mas que eu faço muito. Às vezes tem a pessoa que é a respondedora, que talvez tenha uma agenda mais flexível. Não, que às vezes a pessoa é a compradora que vai dizer que sim ou que não. Tá. E essa pessoa é de mais difícil contato. Mas tem uma outra pessoa na equipe que pode me dar uma notícia, entendeu? Que tá andando. Dá um então, spoilerzinho. Acessar pessoas diferentes pra gente saber como que as coisas estão andando. E não fazer que nem eu, né? Não ter vergonha de fazer o follow-up, porque isso é muito importante pra mim. Mas eu acho que a base de tudo isso é o relacionamento, né? Acho que se a gente consegue manter uma relação boa com as pessoas, a gente vai entender desde como abordar, né? Por exemplo, tem clientes que eu mando umas figurinhas, tem outros que eu tenho que falar mais formal, né? Tem outros que eu chamo de amigo, tem outros que, né? Então, acho que saber se relacionar acaba sendo sempre o grande ponto, né? Importante aí, de muita coisa do que a gente traz aqui no Aula Podcast. Já que você citou o Simon Sinek, vamos citar o Simon Sinek que fala, né? Que se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Isso é verdade. Tudo é sobre relacionamento. É isso aí. E esse foi mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado aí, que tenha trazido um pouco de técnica, né? De exemplos pro dia a dia, que é um pouco do nosso objetivo aqui no Aula Podcast, né? Já vou usar todas para cobrar Rafael Martins. E eu acho que a gente vem cumprindo esse papel. Esperamos que nos próximos episódios tenhamos nossos colegas aqui, Dado Schneider e Guto Rocha. Agradecer aos Estúdios Combo por estar sempre com a gente aí produzindo o nosso podcast, editando, botando no ar, né, e nos ajudando aí a fazer esse projeto andar. Se você tem interesse em estar conosco, começamos agora a falar sobre esse assunto de comercializar espaços, patrocínios do nosso Você já podcast. sabe que a gente não vai te perseguir depois da proposta. E espero que quando a gente mande a proposta, você feche logo, não fique enrolando, né? A gente tem que fazer muito follow-up. Brincadeira, mas temos espaço aí. Eu acho que lá no começo também, quando a gente criou o podcast, a gente não criou com intenção de vamos ficar rico fazendo podcast, porque fora o Podpah e um ou outro, ninguém ficou rico fazendo podcast. Mas a gente tinha um desejo, né, de compartilhar as coisas que a gente vivia no dia a dia, porque a gente fazia isso através de alguns almoços que a gente tinha, né, tanto eu, Dado e o Guto, às vezes, né, acho que um ou outro tu participou, né, junto com a gente.
E eu acho que isso fez o podcast nascer, mas hoje, por a gente já ter uma audiência considerável aí de um grupo específico, muitas empresas também têm interesse de estar com a gente, então nos chamem aí, compartilhe esse conteúdo com seus amigos, colegas de trabalho, interaja lá no Instagram. Tem muita gente que olha o Instagram do Aula Podcast e fala, pô, mas tem pouca interação. Cara, tem muita gente. Na rua, muita gente me fala, assim, às vezes em eventos, eu escuto o Aula Podcast e tal, né? E antes de eu estar aqui participando desse podcast, é ouvinte assídua dele. E como a gente pode aprender escutando a experiência do outro, né? Sim. A vida é uma aula, a gente está sempre aprendendo. Então, e muita gente me... Teve uma outra semana, eu acho que a gente não publicou um episódio, que o pessoal veio cobrar, assim, eu, o Guto e outras pessoas, aí a gente viu que realmente... muita gente está escutando, então obrigado pela sua audiência. De novo aí, obrigado Estúdios Combo, obrigado Dani por estar aí com a gente também, nosso quarteto. E até o próximo Aula Podcast. Até mais. Valeu.